eu tive que marcar essa aula para esse horário por conta do dia, né? Eu tenho aula do segundo ano e do terceiro mais tarde, e a semana foi corrida. Eu tentei dar conta de todos os e-mails, mas não deu, né? A gente tem uma agenda complicadíssima. Mas o primeiro ano está 90%, 95% corrigido. A gente vai trabalhar como eu havia explicado. Nosso tema foi o trabalho infantil, certo? A questão do trabalho infantil hoje. Eu até expliquei por que eu trouxe esse tema, que já foi até um tema do Enem, né, em 2015. Porque hoje o presidente... Primeiro que a gente vive um contexto diferente, né? Na última década, a gente tem aí uma imersão de pessoas de adolescentes, né, que estão trabalhando, né? A gente vê aí pelos nossos alunos que a grande maioria estão tentando, professor, arrumar um emprego aí para a gente, sabe quem é que quer alguém para trabalhar? A gente sente essa necessidade nos adolescentes. Aí o presidente falou que, na semana passada, que o adolescente, a criança faz tudo que não pode, menos trabalhar, né? Aí essa questão veio para o debate novamente, tá certo? Veio para a discussão. O que precisa ser pensado dentro dessa questão do trabalho infantil hoje? Levando em consideração o nosso contexto, não só o contexto de pandemia, não, tá bom? O contexto mesmo, dessa última década, desses últimos cinco anos, a gente vê essa necessidade no adolescente de trabalhar. Aí, quando eu digo que a gente vê essa necessidade, né, que o adolescente passa sem trabalhar, eu pergunto, por que ele sente essa necessidade? Alguém pode me responder aí no chat? Ou no chat, ou pode ligar o microfone, uma pessoa só. Por que o adolescente, né, em pior caso, a criança, né, que eu acho um absurdo, tem a necessidade de trabalhar? Alguém pode responder? Só uma pessoa por vez. Vocês estão digitando, né? Então, enquanto vocês digitam, eu continuo aqui. Pode ser a resposta bem rápida, bem breve. Tá? Por que o adolescente tem a necessidade de trabalhar, tá bom? Aí eu expliquei. A nossa atividade, né? Vocês pegaram uma proposta de redação completa, tá? Uma proposta completa. E essa proposta eu trabalhei no segundo e trabalhei no terceiro ano também. Só que com metodologias diferentes, né? A atividade que eu passei para vocês foi bem leve. A atividade do terceiro e do segundo ano era uma redação completa. Aí eu disse assim, pessoal, faça um comentário, né, sobre a questão do trabalho infantil hoje no Brasil. Aí muita gente comentou, bacana mesmo. Algumas pessoas pegaram da internet, que eu sei, pessoal. Não adianta, né? Não adianta você se enganar. Se enganar. Porque, professor, eu só consigo fazer um comentário de 2 linhas. Faça. Não é seu? Faça de 2 linhas. Agora você ir lá na internet, pegar um comentário das pessoas que estão discutindo, né, o tema, e coloca no e-mail como essa proposta é sua, tá errado, pessoal. Tá errado. Vocês viram aí, não sei se vocês acompanharam, que o antigo ministro da Educação, ele foi cortado porque ele mentiu o currículo dele. Não passou na apresentação, né? Não passou na apresentação do trabalho final dele, não foi aprovado. E dentro do trabalho final dele tinha textos de outras pessoas, entendeu? Então isso é plágio, você não pode ir lá na internet, copiar o assunto de alguém, a fala de alguém e dizer que é sua. Já pensou? Eu sair na rua aí, pegar um carro dos outros e dizer que é meu? Não, esse carro aqui é meu agora, pronto, tá certo? Então não pode. Da mesma forma é um texto. Quando eu faço o texto é meu. Eu jogo na rede, está registrado, vai ficar registrado. Não adianta você copiar de alguém. Mas aí foi poucas pessoas, foram 5 pessoas, depois a gente conversa sobre isso.
Aí eu falei, nós vamos fazer um comentário, né, inicialmente, para vocês começarem a entrar na estrutura do texto dissertativo. Na aula seguinte, nós vamos estruturar esse comentário, né, a partir da introdução oficial da redação do Enem, tá bom? Só que aí eu percebi a necessidade de eu explicar novamente só para vocês, porque a nossa primeira aula nós trabalhamos, né, de forma mais superficial, né, com o primeiro e com o segundo ano. Então eu senti a necessidade de trabalhar isso com vocês de forma mais próxima, tá bom? Nós temos 27 pessoas aí. E aí alguém vai responder a questão lá? Por que as pessoas, os adolescentes, sentem a necessidade de trabalhar? Pode ser que vocês colocaram lá na atividade. Bruno, Alessandro, Micaela, Maico. Quem é que eu estou vendo aqui mais? Para ajudar a família ou por obrigação, né, Bruno? Quem mais? Muitos por questão de sobrevivência, né? A gente está colocando aqui no chat. Podem comentando que eu vou lendo. Necessidade, condição social, né? Principalmente, né, para ajudar a família. Porque às vezes também tem isso, né, Alessandro? Porque ele não quer, às vezes, só depender da família. Às vezes ele nem a família tem como sustentá-lo, né? Não, mas eu quero uma renda só minha, né? Do meu próprio suor. Eles falam isso também, é bem colocado. Então já a colocação da Alessandra já contrapõe a questão ali do Bruno, que o Bruno colocou, né? Por obrigação. Tem gente que é por obrigação, tem gente que é porque quer, né? Certo? Então, é mais ou menos essas estratégias argumentativas, aliás, é mais ou menos esses argumentos aqui que a galera colocou no comentário, tá bom? Por necessidade, né, Joyce? Por necessidade, questão social, né? Você pode transformar isso na questão socioeconômica. É porque realmente quer trabalhar, né? Para ir desenvolvendo as suas habilidades, né? De trabalho. Agora, isso nós estamos falando mais de adolescentes, não é? O que vocês estão colocando aí é mais voltado para adolescente. Agora, quando é uma criança, por exemplo, criança de 7 anos, de 6 anos, né? E às vezes o trabalho que essa criança faz é pior do que o que o de um adolescente, né? Muitas vezes porque eles querem possuir algo que seus pais não conseguem lidar. Eles vão lá e fazem sozinhos, né, Gisele? Exatamente. Então é isso aqui, tá bom? Então, qual é a estratégia que a gente vai fazer na aula? Eu vou explicar, certo? Como vai ser a atividade da próxima semana. Professora, você vai direcionar uma tarefa hoje? Eu vou só direcionar assim por alto. Mas essa tarefa que eu vou explicar mais no final da aula, ela é para a semana que vem, que é dia. Hoje são 4, dia 11, né? Que é para o dia 11, tá bom? Mas a gente vai trabalhar vou explicar direitinho o que, é que vocês vão fazer. Porque quando eu passo a aula, eu não passo a atividade, tá certo? Então, quem já fez a tarefa da semana passada, vai ter a opção de já fazer a da semana que vem ou fazer só semana que vem. Quem não fez nenhuma tem que fazer as duas. Tem mais uma semana aí. Vou tentar projetar um negócio aqui para vocês. Tudo ok, pessoal? Tem aí alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, tudo certo, né?
Vamos tentar ser mais breve aqui. Vocês conseguem ver a tela? Não sei. Estão vendo aí o slide da sua propaganda? É, pessoal? Alguém pode falar aí para mim, por favor? Tem que ser no áudio, eu estou sem o chat. Mike? Alguém pode ligar o microfone aí, por favor? Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, professor. Pronto, está aparecendo o primeiro slide, não é? Da nossa propaganda da nossa aula. Sim. Tá. Pronto, obrigado. Sim. Então, aqui nós temos aqui, né? Retomando a nossa aula anterior, a primeira aula, ele vai explicar o que é um texto dissertativo e um texto argumentativo, tá certo? Vocês podem fazer print, ou quem já tem isso aí não precisa, tá bom? O texto dissertativo é aquele que vai emitir a opinião sobre determinados assuntos, determinados temas, né? Nós vimos a diferença entre assunto e tema. E ele não tem a intenção de convencer a outra pessoa, não. Ó, minha opinião é essa, morreu Maria Preá, né? Não importa o que você pensa, essa é a minha opinião. Não tenho a intenção de convencê-lo a pensar igual a mim, ou a intenção de convencê-lo a mudar a sua opinião. O texto argumentativo é como se fosse um agregado ao texto dissertativo, né? Eles andam muito juntos. O texto argumentativo, ele sustenta uma opinião, ele argumenta, ele solidifica uma opinião através de posicionamentos válidos, né? Ele usa táticas, estratégias que vão validar uma opinião proposta. É por isso que a gente trabalha com a ideia de texto dissertativo e argumentativo, porque não adianta você apenas opinar, você tem que provar, né? Tem que validar essa sua opinião, ok? Aí, aqui novamente, né? O assunto ele é algo mais amplo, essa hierarquia, né? O assunto ele é algo amplo, o tema ele é algo recortado dentro do assunto, e a proposta de redação ela é recortada dentro desse tema, desse assunto. Eu dei um exemplo do ano passado, né? Qual foi o assunto da redação ano passado? Falou sobre cinema, né? Qual foi o assunto? Falou sobre cinema. Mas falou o que sobre cinema? Falou de quê? De quais aspectos? De quais tendências? Né? Porque dentro do assunto cinema, eu tenho um universo de outros temas. Aí você percebe a diferença entre assunto e tema. Tá bom? Qual foi o tema? Eu não quero saber qual foi o assunto, não, mas qual foi o tema. Foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí ele fez um recorte. Dentro desse grupo de temas, de assuntos, né? Ele recortou um tema em específico. Professora, como assim? Eu poderia ter falado sobre os ingressos que são caros, sobre o lanche que é caro. Eu poderia ter falado sobre a desvalorização do cinema nacional, entendeu?
sobre acessibilidade, tá ok? Então, dentro desse grupo de propostas que eu tinha, né, eu falei sobre a democratização, tá ok? Então, vamos lá. A nossa estrutura é essa aqui, ó, no texto dissertativo argumentativo. Eu tenho que ter um parágrafo de introdução, pelo menos um de desenvolvimento e um de conclusão, certo? Professor, nós estamos em qual parte? Aqui, ó, certo? Nós vamos começar esse pedaço aqui. Professor, não é tão pequeno, é só um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão? Acontece para você ser um especialista na redação Enem, né? Você teria que ter umas 5, 7 aulas só sobre introdução. Entenderam? Professor, isso tudo, é isso tudo. Dentro da introdução, eu trabalho o quê? Trabalho estratégias de início de assunto. Aí eu tenho lá umas 15 estratégias. Eu vou conhecer. Eu trabalho elaboração de tese. Eu trabalho propostas de argumento. Eu trabalho a coerência, a coesão dentro dessa introdução. Então, por aí vai. Eu tenho muito o que explorar só dentro da introdução. Então, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar só com a introdução, tá bom? Até aí, né, setembro e outubro, nós vamos explorar a introdução da redação Enem, ok? Então, quando chegar lá na metade do quarto período, talvez a gente esteja até na escola, não sei, né? A gente não sabe como é que vai ser. Nós vamos chegar lá em novembro com nossa introdução redondinha, tá certo? Aqui, a nossa aula anterior foi sobre o comentário, né? Vocês vão lançar uma opinião, um comentário sobre o tema, e vocês vão ver aqui a diferença entre comentário e introdução, beleza? Tudo certo aí? Alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Tá, pessoal? Coloca um aí no grupo, no chat. Pronto. Então a gente vai explorar, beleza. A gente vai explorar essa história de que, professora, na aula passada nós fizemos um comentário sobre um assunto, tá bom? Nós não um tema. Na proposta, a proposta de redação ela trazer um tema específico para vocês. Mas se eu quiser dizer que foi um assunto, tudo bem. Porque como vocês estão na introdução desse assunto, trabalhando na introdução da redação, vamos dizer que é assunto, por enquanto, né? Que foi o trabalho infantil. A gente vai ver que existe uma diferença entre um comentário que eu fiz e a introdução que eu vou fazer agora, tá certo? Não são coisas iguais. Eu concordo com o que o presidente falou. O adolescente tem que trabalhar. Lá no comentário que a gente fez, na aula anterior, você pode usar essas expressões. Eu concordo. Eu acho que realmente a posição dele está certa. Na introdução que eu vou fazer, eu não posso usar esses termos de forma nenhuma. Existe uma questão que a gente chama de pessoalidade dentro do texto. Pessoalidade. Realmente tem a ver com pessoa. Quais são as pessoas do discurso que eu tenho? Eu, né? Nós, quem fala. Quem é a segunda pessoa? Tu, né? Com quem se fala. E terceira pessoa, ele ou ela, que é sobre quem se fala, né? Entenderam? Então, na redação de vocês têm que esquecer a partir de agora essa história do eu e do nós. Duas pessoas que vocês têm que excluir do texto de vocês são essas: o eu e o nós, tá bom? Então, vocês podem anotar isso no caderno de vocês, depois eu printar. Eu e nós não entra na redação. Professora, a redação é minha, né? O texto é meu e eu não posso entrar nesse texto, não. Ok? Eu e nós não podem entrar na redação.
Professora, lá na redação eu coloquei assim, ó. Acredito que a posição que o presidente, né, expôs, ela vai totalmente contra o que o Estatuto da Criança e Adolescente fala. Então, ele não está sabendo o que dizer de fato. Eu coloquei alguma pessoa dessas aí no que eu falei agora? Alguém percebeu alguma pessoa? Acredito que o que o presidente falou vai totalmente contra o que o Estatuto da Criança fala. Quando eu digo assim, ó, acredito que o que o presidente falou, quem é a pessoa desse verbo? Qual é o verbo? Qual é o verbo? O verbo é acreditar, mas a pessoa é eu. Acredito, né? Pronto, a Vitória tá falando aí, ó. Acredito é o verbo. E quem é a pessoa do verbo? Eu. Eu. Entendeu? Exatamente, Vitória. Exatamente, Bruno. Vocês vão ver esse assunto lá no segundo ano. Olha o Mike aí, ó. Sujeito ocultos. Antes disso aí, já estudaram no nono ano, não é? Então, lá, só eu não coloquei eu. Colocou sim. Você colocou o verbo conjugado, entendeu? Tá escondido. Está oculto na fala. Tá bom? Então, a gente vai corrigindo esses problemas ao longo do texto. Ora, se eu faço 30 linhas, há a tendência realmente que eu cometa alguns erros desses, que eu não consiga perceber. Tá certo? Às vezes eu corrijo uma redação, dou uma nota, vou corrigir de novo, dou outra nota, porque a gente se perde, tá certo? São muitas ideias, é muita coisa digitar ali. Então a gente acaba se perdendo mesmo, tá bom? Vamos aqui para a apresentação. Deixa eu só parar aqui a apresentação um minuto. Para fazer um negocinho. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Vamos lá. Apresentação não. Pronto, então vocês entenderam que um comentário que eu faço, né? Uma posição de forma oral que eu faço, ela não se configura especificamente com uma introdução. A introdução da redação do Enem, ela tem toda uma estrutura específica, tá certo? Então, isso aqui é o que vocês precisam. Pode fazer o print aí, anotar no caderno. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá certo? E vai ficar gravado também na aula. A introdução, ela possui essas três estruturas, certo? Aliás, esses três aspectos dentro da estrutura, que é apresentar o tema de forma contextualizada, tá certo? Professor, como assim? Na redação de vocês, trabalhando com trabalho infantil. Como é que eu uso, como é que eu começo esse tema, como é que eu começo esse assunto? Você vai dizer assim, ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, proíbe, coíbe qualquer manifestação de trabalho por menores de 14 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz. Ponto. Você está mostrando o quê? Você está mostrando para mim qual é o tema da sua redação. Você está mostrando para mim que você conhece, né,
elementos extras que o tema está trazendo para vocês. Ora, se o tema é trabalho infantil, eu sei que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, proíbe isso aí. Então, eu vou começar o meu assunto com essa estratégia. Tá certo? Tem um filme que fala sobre esse assunto. Então, você pode começar com um filme. Tem uma série que eu assisti nas férias que também fala desse assunto. Então, você vai lá e começa a sua redação. Então, quando eu falo assim, ó, de forma contextualizada, apresentar o tema de forma contextualizada, apresentar o tema de forma diferenciada, tá certo? Não é fazer assim, ó, porque a maioria dos alunos faz. O trabalho infantil é um assunto muito discutido no Brasil. Professora, você acha que os alunos vão fazer assim? Vão, a maioria vai fazer isso. O trabalho infantil é um tema polêmico, muito discutido no Brasil. Começou a redação. Por que ele começa de forma tão vaga, de forma tão pobre? Porque ele não tem repertório cultural. Se eu tenho repertório cultural, ou seja, se eu conheço o assunto, se eu leio, né, se eu discuto com as pessoas sobre temas importantes, é sinal que eu tenho repertório cultural. Eu não leio muito, mas eu vejo muito filme, vejo muita série, vejo documentários, muito bom, tá certo? Então, quando eu falo de forma contextualizada, é isso aqui, ó. Aí, na semana que vem, eu vou mandar um material para vocês, que ele vai trazer os modelos, ó, os modelos para eu começar a minha redação. Aí eu vou usar alusão histórica, né? Ou uma introdução de caráter histórico. Vou usar uma citação, eu vou usar definição, eu vou usar tese tese por propriedade, entendeu? Existe aí umas 15, umas 18 formas de você começar esse texto. Eu vou mandar o material para vocês em PDF. E a partir de quando eu mandar, você vai salvar esse documento, colocar no caderno e não perder mais, tá bom? Porque você vai usar esses modelos até o terceiro ano. Vou fazer com o senhor depois do terceiro ano. Vai utilizar esse material também, beleza? Então, eu comecei lá com a estratégia do Estatuto da Criança e Adolescente. Coloco um ponto, aí eu venho para a minha tese. Olha, o que é que eu penso sobre isso aqui? Eu comecei com ECA, né? Agora eu vou lá e lanço minha opinião. Lancei a opinião, ponto. Por que eu penso assim? Aí você vai dizer, uma vez que os adolescentes têm essa necessidade de trabalhar por conta da desigualdade social que impera no Brasil e pela necessidade de ajudar na família. 2 possíveis argumentos que ele vai explorar lá no desenvolvimento. Beleza? Mas isso aí é para depois. Então, a estrutura da redação de vocês vai vir assim, ó. A estrutura da introdução de vocês tem que ter isso aqui. Apresentação do tema, tese e os possíveis argumentos. Isso aqui, pessoal, é opcional, esse terceiro ponto. Como assim, professor? Porque nem todo aluno vai usar esse modelo de apresentar logo os possíveis argumentos. Ele deixa isso de forma oculta, tá certo? Ele não apresenta agora. Deixa de forma oculta e não tem nenhum prejuízo no texto dele de introdução, beleza? Então, o que é que eu tenho de obrigação? Apresentar o tema e a tese. Professor, por que você traz esse modelo aqui? Porque esse modelo, tema, tese e argumentos na introdução, é o modelo mais utilizado no Brasil, tá certo? A grande maioria das pessoas utiliza esse modelo, os principais cursinhos usam esse modelo, porque fica mais estruturada a sua redação. Você já sabe, quando você sai da... Tem gente que começa o texto, né, na aula de redação, diz, professor, eu fiz minha introdução, mas agora eu não sei mais o que é que eu falo. Fez errado. Entendeu? Se você fez a introdução e vem dizer para mim
que não sabe mais sobre o que vai falar, não tem mais o que dizer, você fez sua introdução de forma errada. Ora, se eu apresentei meu tema, bonitinho, lancei minha tese, bonitinha, e expliquei minha tese, eu vou usar o que no meu desenvolvimento agora? O que eu expliquei na minha tese. O que eu expliquei na tese, ora, eu penso assim porque isso e porque aquilo. Dois motivos. No desenvolvimento, no parágrafo de desenvolvimento 1, eu uso o motivo 1. No parágrafo de desenvolvimento 2, eu uso o motivo 2. Pronto, meu texto está feito. Então, se você vem dizer para mim que não sabe mais o que dizer, você fez a introdução totalmente errada. Deu para pegar aí? Vamos ver aqui como é isso que eu estou falando. Deu para pegar, pessoal, aí que eu estou colocando? Deu para pegar o modelozinho direito aí? Coloca no chat. Estou com vocês agora no chat. Deu para pegar? Coloca um. Então, na minha introdução eu coloco a apresentação do tema, a minha tese e os meus possíveis argumentos, tá certo? É a estrutura que a redação vai explorar. Professora, você vai mandar esse material só na semana que vem? Eu vou tentar mandar antes, tá bom? Os modelos para começar a redação, eu vou tentar mandar antes. E aí eu vou fazer uma outra coisa com vocês, né? Porque eu estou vendo, né, que ajuda muito. Existe uma história de modelo pronto. Eu pego uma redação, um esqueleto, tiro o que é particular ao autor do texto e deixo só o que pode ser comum a qualquer pessoa que fez aquele texto, tá certo? Professor, na introdução, o que é comum? Vocês estão me entendendo o que eu estou colocando? Eu vou explicar aqui nesse modelo, no próximo modelo. Professor, esse negócio do ECA, né? Vou usar o ECA no começo da redação. Esse modelo pode ser usado por mais de uma pessoa, pode ser usado pelo Brasil inteiro. É por isso que eu estou falando que as formas de começar a redação, as primeiras linhas, elas vêm em modelos prontos. Por quê? Porque qualquer pessoa pode utilizar. Não está lá, né, uma lei? Quer dizer que só a Alice sabe essa lei. Ou só a Vitória sabe essa lei. Ou só o Maicon. Não. Se é uma lei, essa forma de começar a redação ela pode ser utilizada por todo mundo. E o que é que tem que mudar? A tese. Aí muda. Aí o que é que eu faço? Eu pego o começo, né? Faço um modelo de começo para todo mundo. Aí boto ponto. Aí deixo o espaço, eu vou colocar lá, tese. Por que eu deixo o espaço? Porque é aí que você coloca a sua tese. É aí que entra o que é comum, o que não é comum a todo mundo. Ou seja, no primeiro ano A, eu posso ter 45 teses diferentes. No primeiro E, eu posso ter 45 teses diferentes. Terminou a tese, ponto. Por que eu penso assim? Aí vem argumento 1 e argumento 2, certo? Professor, alguns argumentos podem ser comuns? Podem também. Alguns argumentos, tá aqui, ó, no chat. Nós usamos necessidade, por obrigação, para ajudar a família. Não foi? É para aprender, né? Porque querer comprar alguma coisa para si. Ou seja, nós usamos aí no chat umas cinco explicações. Professor, nós somos 45 alunos no primeiro A, 40 no B, 45 no C. Como é que eu vou usar argumentos diferentes? Porque eu não vou ter 200 argumentos diferentes para uma tese, não. Quando eu vou explicar esses argumentos, realmente eles vão se repetir, tá bom? Então, geralmente, o que explica uma tese, ela pode também se repetir, tá certo? Vocês estão visualizando aqui, ó. Isso aqui eu usei na aula passada, só que não deu para explorar muito, porque nosso tempo já estava corrido, né? E eu só fiz ler e dei uma passada por cima. Isso aqui é uma introdução, certo? Da redação
tema da redação do ano passado, que é o acesso ao cinema no Brasil. Eu vou ler aqui com mais calma para vocês. Percebam que existem essas cores marcadas em cima e a legenda aqui embaixo, ó, tá? Quando eu vou corrigir uma redação, eu vou procurar principalmente isso aqui, ó, o tema. Quando eu digo tema, é a forma como você apresentou esse tema. Tema, a tese e mais ou menos o que você vai explorar no desenvolvimento, né? Os seus argumentos. Ele diz assim: a cultura não é ler muito, nem saber muito, é conhecer muito. Isso aqui é uma citação, tá bom? É um modelo que a gente pode utilizar também para começar o texto. Com esse pensamento, o poeta português Fernando Pessoa idealiza a sociedade moderna, na qual o conhecimento é democratizado pelo fácil acesso aos aparelhos culturais, como o cinema. No entanto, a convicção pessoana não se aplica ao Brasil, onde a sétima arte se mostra inacessível a muitos de seus cidadãos, devido à histórica marginalização cultural e os fatores mercadológicos. Eu errei só uma marcação aqui, ó. Vou já explicar para vocês. Então, a cultura não é ler muito, nem saber muito, é conhecer muito. Então, a estratégia foi essa. Qual é a tese? Vai dizer assim, ó. No entanto, essa convicção de Fernando Pessoa, ela não se aplica no Brasil, onde a sétima arte se mostra inacessível aos seus cidadãos. Ponto. Bem aqui foi que eu errei, ó, na marcação. Então, a tese está bem aqui, ó. Certo? Por que essa arte não tá acessível à população? Ali diz, ó. Eu vou editar essa marcação e mando para vocês. Devido à histórica marginalização cultural, ou seja, a parte da população sempre esteve à margem, né, desse acesso cultural, e aos fatores mercadológicos, ou seja, são questões de mercado. Eu vou colocar o cinema só onde dá dinheiro, eu vou colocar cinema num bairro mais rico, eu só vou colocar cinema no shopping. Então, são fatores de mercado. Professor, essa parte aqui, ó, devido à marginalização e a fatores, é a parte azul. Eu errei a marcação. Dessa forma, aproximar os brasileiros do universo cinematográfico, não é... aí é quem vai finalizar o parágrafo, tá bom? Vocês estão pegando aqui, ó, isso aqui é a apresentação do tema. No entanto, até cidadãos é a tese, devido, porque, pois, uma vez que ele está explicando, né? Ele está explicando a tese dele. Então, no desenvolvimento, eu vou usar o quê? Eu vou usar isso aqui no parágrafo 1, eu vou usar isso aqui no parágrafo 2 de desenvolvimento, tá certo? Pegaram aí? Pegaram, pessoal? Coloca um aí, coloca sim, coloca SS. Bora acordar. Nós estamos terminando. Pegaram aí a explicação? Sim, né? Só um minuto. Só um minuto. Só fazer um negócio aqui.
Vamos continuar. Pronto. Aquele assunto lá era cinema. Agora aqui é um assunto, já é o assunto da nossa aula. Essa introdução aqui foi a introdução do aluno do segundo ano, tá certo? Do segundo ano A. Professora, era a mesma atividade? Não. Aqui a redação dela era a redação completa. Eu peguei só a introdução e trouxe para vocês. Ela diz assim, ó. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, criado no ano de 1990, busca garantir e efetivar a proteção à infância e, com isso, impedir a exploração do trabalho infantil. Então, essa parte verde, ela citou o ECA, eu vou até mandar ela tirar esse parênteses, que a gente não pode utilizar na redação. Essa parte verde aqui, qualquer aluno poderia utilizar, tá certo? Qualquer um de vocês, qualquer um do segundo, qualquer um do terceiro ano pode utilizar essa estratégia aqui, ó. Então, ela está usando novamente o ECA, né, para fazer a apresentação do assunto. Aí vem depois a tese. Contudo, o cursor, o som. Contudo, a realidade brasileira é desfavorável àquilo proposto pelo ECA, visto que muitos jovens são submetidos a tarefas que os impedem de usufruir de seus direitos mais básicos, como lazer, saúde e educação. Professora, a tese dela tá boa, tá ótima a tese dela aqui, ó. Essa parte vermelha, essa partezinha vermelha aqui é a tese dela. Aí ela vem explicar, percebe qual foi o conectivo que ela usou, ó. Qual foi a locução aqui que ela usou? Isso ocorre devido, isso ocorre porque, isso ocorre pois, nós vamos ter aqui a explicação dessa parte vermelha. Professora, como é que eu apresento meus possíveis argumentos? Essa parte azul vai explicar a parte vermelha. Isso é automático, pessoal, dentro do texto de vocês. Quando vocês pegarem a manha, vocês vão fazer isso de forma automática. Essa parte azul, ela explica a parte vermelha. Na hora que eu explico a parte vermelha, eu crio automaticamente os meus argumentos. Entenderam? Então, isso aqui, você vai fazer isso aqui, é técnica. Estrutura da redação é técnica. É só praticando, quando você perceber, sua redação está no nível lá em cima. Isso ocorre devido à exposição do público infantil a trabalhos que põem em risco sua integridade física e mental, o que se soma ao fato de que a maioria desses jovens decide pelo abandono dos estudos. Desse modo, faz de suma importância analisar as causas dessa problemática, a fim de buscar meios para combatê-lo. Ótima redação dela. Aqui ela não usou os dois argumentos, né, para explicar. Vamos para a próxima. Ó, aqui tá mais resumido. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é estritamente proibida qualquer forma de trabalho até os 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ponto. Novamente, essa partezinha verde, ela pode ser comum, ela pode se repetir em todas as introduções. Não tem problema, tá certo? Mas a ideia é que vocês variem, que nem todo mundo começa dessa forma, né? Porque aqui ele está usando a lei, né? Eu posso usar um filme, eu posso usar uma música, eu posso usar, né, qualquer outra forma. No entanto, percebe-se a dificuldade em cumprir com a lei. Diversas famílias vivem hoje, aí ele vai dizer, ó, em condições precárias e acabam por incentivar as crianças a buscarem desde cedo uma forma de contribuir financeiramente dentro de suas residências. Professora, esse parágrafo aqui também não coloca os dois argumentos de forma clara. Não, eu falei para vocês que é opcional, entendeu? Ele é opcional, então eu não tenho que obrigatoriamente colocar aqui os dois motivos. E eu vou explorar o que é aqui, ó. O que é que ele diz? Condições precárias, né, que as famílias vivem, e a busca desses adolescentes
Eles sentem a necessidade de contribuir financeiramente dentro de suas residências. Então, eu posso explorar esses dois argumentos lá no meu desenvolvimento. Tá certo? Vocês perceberam aí? Então, o que eu fiz na aula passada foi um comentário. Foi um comentário sobre esse assunto. Agora, eu vou pegar o meu comentário, eu vou pegar a minha proposta de redação e vou fazer uma introdução nessa estrutura. Professora, é difícil. Não, vocês vão fazer bem facinho. Entenderam o que vocês vão fazer na próxima aula? Professor, você disse que você vai estruturar exatamente. Você vai pegar o que você tem sobre esse assunto. Eu fiz um comentário na aula passada. Eu disse que eu falei se eu concordava, se eu discordava, eu falei qual era a minha opinião e disse por quê. Que a minha opinião era aquela. Então você tem a introdução já quase pronta. Você tem que tirar essas questões pessoais. Eu concordo na minha opinião, no meu ponto de vista. Não pode usar isso, beleza? Não pode. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar esse material de apoio, tá bom? Que são as estratégias para você começar a sua redação. Eu vou deixar esse modelozinho aqui encaminhado para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Vou mandar aí mais ou menos isso aqui para vocês, ó. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é estritamente proibida qualquer forma de trabalho até os 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Pessoal, isso aqui é um modelo. Eu sou obrigada a usar esse? Não, você usa o que você quiser, tá bom? No entanto, né? Ou não se percebe o quê? Aqui a sua tese, ó. Então, nessa parte vermelhazinha aqui, ó, você vai colocar a sua opinião. Uma vez que... Por que minha opinião era aquela? Motivo 1. Por que minha opinião era aquela? Motivo 2. Pegou aí? Então, esse modelo aqui é um modelo... tem gente que vai fazer outro modelo. Ótimo. Eu tenho 5 turmas de primeiro ano e dentro dessas 5 turmas eu tenho diferentes níveis de produção. Eu sei que eu vou receber algumas redações, algumas introduções no nível de aluno do terceiro ano. Eu sei que vai acontecer isso. Mas só que eu sei que tem alunos que vão fazer a introdução igual os comentários da aula passada. Eu sei que eu tenho níveis diferentes. Professor, já que é um modelo, você pode mandar outro, eu vou tentar mandar um outro. Como uma referência de filme, de livro ou de música, tá certo? Aí aqui, ó, você usa a estratégia, pronto. Eu já comecei a introdução de vocês. Aliás, né, eu peguei o modelo que tinha ali e tirei as questões particulares, deixei só isso aqui. Pronto. Então, eu comecei a introdução de vocês. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão completar. Vocês vão completar com a tese e com os motivos. Professor, é só pegar lá e colocar aqui. Não, tem uns ajustes que você precisa fazer, tá certo? Tem uns ajustes. Vamos lá. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Vamos colocando aí, ó. Vocês têm que entender o seguinte. Existem os modelos para eu começar a redação, tá certo? Esses modelos, eles podem ser comuns a muita gente. Eu posso usar uma lei, eu posso usar um filme, eu posso usar uma música, tá certo? Aí depois que eu uso esse modelo para começar a redação, eu coloco minha tese. Tá lá o esquemazinho para vocês. Eu vou passar para vocês no grupo, para vocês editarem isso ali. Vou colocar no blog, tá bom? Mas isso é para aula que vem. Mas, se você quiser usar antes, é só me pedir. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou preparar o material da aula da semana que vem no início da semana. Talvez segunda ou terça. Aí, quem quiser já começar antes, entendeu? Já vai antecipar. Então, eu preciso colocar o começo da redação, a tese e os meus argumentos. Como é que eu crio os argumentos? Quando eu explico a minha opinião.
Quando eu explico minha opinião, estou criando os meus argumentos. Como é que eu crio minha tese? É só você fazer a pergunta. Qual é a opinião, qual é a minha opinião sobre esse assunto aqui, sobre esse tema? O que eu penso sobre esse tema? Não é só dizer eu concordo e eu discordo, não. Tá bom? Então, meus argumentos eu crio a partir da tese. Quando eu explico a tese, né, Bruno? Quando eu explico a tese, eu vou gerar automaticamente os meus argumentos. Professor, isso serve para quê, esses argumentos? Lá no desenvolvimento, você vai explorar esses argumentos. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão? Nós temos aí 32, o Juan está me dando suporte aí na frequência. Quem não colocou o nome, coloque aí o nome e a turma. Quem não colocou, só. Nós temos aí 33, 34 alunos. Façam um print na nossa tela aí, depois marquem a gente. O pessoal fica pedindo para entrar na aula. Eles deixam eu entrar na aula. Senão, na próxima dá certo. A tese sempre vai na introdução? Bruno, a tese sempre vem na introdução. A tese sempre vem na introdução. Professora, mas na redação eu tenho outras opiniões no restante da redação? Tem. Ora, se é um texto dissertativo, o que você vai ter é opinião. E qual é a diferença, então, de uma opinião comum para a tese? Qual é a diferença? É porque a tese ela vai ser a opinião principal. Ela vai, né, ser a coluna que vai sustentar todo o seu texto. Entendeu, Bruno? Então, a tese é a principal. Ela vai direcionar o restante do texto. Você pode, sim, lançar outras opiniões no texto. É só vocês lembrarem da aula de português e a aula de redação, que a gente também tem, que a gente vai identificar em um texto dissertativo o que é a opinião principal e o que é a opinião secundária. Professor, ainda tem isso, além de eu tentar achar a tese, que já é difícil, eu tenho que achar uma opinião secundária? Tem. Você tem que saber. Você tem que saber dentro do texto se aquela opinião é a mais importante ou se ela é uma opinião secundária. Tá ok? Viu, Bruno? Então, a tese, ela vem na introdução. Alguma dúvida aí? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Pronto. Ó, o Bruno disse assim, eu sempre tive dificuldade de achar a tese. Quem assistiu essa aula agora, quando você pegar aquela prova de português, que vem um texto de 50 linhas, aí você vai lá no SPAES, né? Lá na prova de português, na prova diagnóstica. Aí vem assim. No Enem também. Qual é a opinião principal do autor? Quem perdeu nossa aula vai fazer o quê? Vai ler o texto inteiro para identificar a opinião do autor. Mas eu sei que a opinião principal do autor é igual à tese. E a tese vem onde? Na introdução. Mataram essa? A opinião principal vem na introdução, pessoal. Vem na introdução. Eu não preciso ler o texto inteiro para eu achar a tese. Acontece que alguns textos são muito bem elaborados, às vezes você vai confundir. Você vai confundir o que é a opinião principal ali. Aí, eu vou ler o segundo parágrafo. Ou então, ler a conclusão. Sabe por quê? Porque a primeira parte da conclusão, ela diz assim, ó, reafirme a tese. Ou retome a tese. Primeiro ela da conclusão. Nós vamos ver isso depois. Reafirmar a tese. É o primeiro passo da conclusão. Se eu estou em dúvida, eu não leio o desenvolvimento dessas 50 linhas, não. Eu leio o primeiro parágrafo e leio o último. Primeiro e o último, ó. Se eu tenho a tese na introdução, eu fiquei com uma dúvida, porque as alternativas estão me confundindo, eu vou lá na conclusão e leio a conclusão. Mais especificamente, eu leio
as primeiras linhas da conclusão, não lê nem a conclusão toda. Aí vai estar lá, reafirmação da tese. Ele vai repetir mais ou menos o que foi dito lá na introdução. Pronto, matou a questão. Então, a partir de hoje, quem vê essa aula vai aprender que um texto de 40, de 30 linhas, para achar a opinião principal, eu não preciso ler o texto todo, tá? Agora, você vai perguntar assim, quais são os argumentos que sustentam a tese? Aí eles te pegam, sabe por quê? Porque você vai ter que ler a introdução, que está lá na tese, né? Que a tese é lá na introdução, e tem que explorar os argumentos. Se o autor usou essa nossa estratégia aqui, você também vai ver que os argumentos vão estar na introdução. É igual... E aí, ó, procurar a tese no desenvolvimento da conclusão, não acha. Na conclusão, você acha a reafirmação do que foi dito. Tese é igual a ideia. Tese é igual à ideia, sim, Bruno. A ideia principal. Não é qualquer ideia, não. É a ideia principal. Só um minutinho aqui para a gente concluir. Mais alguma pergunta? A Vitória aí gostou da dica. Só um minuto. Deixa eu fazer isso. Para finalizar, pessoal, ó, só explicando aqui o que a gente vai fazer. Sim, Marco, eu respondi, viu? A tese, ela é igual a uma ideia. Eu expliquei para você agora. Só que é a ideia principal, não é qualquer ideia, entendeu? Aí onde é que eu acho essa ideia principal? Na introdução, viu? O que a gente está colocando. Então, para a próxima aula, nós vamos produzir uma introdução com essa estrutura vista aqui. E vocês conhecerão os modelos de apresentação de tema, certo? Eu vou disponibilizar esse material e vou disponibilizar o modelo que a gente usou aqui para vocês fazerem a redação. Professora, qual é o tema? Qual é o tema da aula? Faça um print aí, ó. Então, eu vou mandar para vocês lá. E qual vai ser o tema da redação? O mesmo tema que a gente está trabalhando, tá bom? A gente vai pegar o comentário que foi feito e vamos direcionar esse comentário para fazermos nossa introdução, beleza? Ok, pessoal? Na próxima aula, a gente... Estão pegando aí? Na próxima aula, a gente tenta fazer um pouquinho mais tarde, né? Que eu acordei com vocês cedo hoje. A gente faz umas 9 horas, 10 horas, né? A gente pode trocar com o segundo ano, tá bom? A gente faz umas 10 horas da manhã. Que tem um pessoal que joga Free Fire a noite todinha, aí acorda tarde, né, Maia? Mas aí a gente vê esse horário alternando, né? Pra não ficar toda vez acordando muito cedinho. Cedinho, 8h40, né? Então, essa foi a nossa aula, tá bom? A gente trabalhou a aula anterior, certo? E já trabalhamos também
a nossa aula seguinte, certo? Que na semana que vem vocês vão fazer uma atividade que é redirecionando o comentário que vocês fizeram na aula anterior para uma introdução, né? Encaminhando aí esse comentário para uma introdução de redação normal, né? Padrão, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, deixar aí os contatos, né? O e-mail. Quem não fez a tarefa, faça. Vocês têm aí mais uma semana para fazer. Nós tivemos aí uns 35 pessoas, né? Na aula. Quem perdeu algumas pessoas me explicaram, né? Quem perdeu a aula. E algumas pessoas explicaram que... Só um minuto.